Diário de Pernambuco TV. Confira os destaques desta semana. Conheça o construtor da internet no Brasil. Foi o que fizemos naquele momento seminal da criação da internet brasileira aqui em Pernambuco. Nós agarramos aquilo que vinha passando como surpresa. A vida de Billie Holiday é apresentada em musical. Pegar a história dela, internalizar e eu tentar contar para quem está assistindo da melhor maneira possível. A gente inicia o programa com o expedicionário de paramotor Lu Marini, que nos apresenta sua exposição pelos ares 15.042 quilômetros de Brasil, que está em cartaz na Caixa Cultural. A exposição pelos ares 15.042 quilômetros de Brasil reúne as 6 principais expedições que eu fiz aí nos últimos anos. No total foram 22 estados que eu sobrevoei, né, o que soma um total de 15.042 quilômetros, né, sobre o Brasil, por diversas regiões, por diversas situações, vendo um pouquinho o meio ambiente lá de cima, vendo o Brasil por um outro ângulo, né, e mais importante do que isso, fazendo pousos. Eu sempre falo que o paramotor, na verdade, é meu meio de transporte, que me leva ao encontro de pessoas e histórias que eu retrato aqui na exposição, né? Então, além de imagens, vai poder conhecer um pouquinho mais do Brasil, das pessoas, e com histórias mostradas através de imagens e fotografias, vídeos, objetos, né? E também de um simulador de realidade virtual, onde eu trago as pessoas para experimentarem a sensação de voar e trazer um pouquinho mais para perto do meu mundo. Aqui essa imagem é bastante forte para mim, ela é bastante significativa, porque foi meu voo quando eu estava fazendo a expedição Rastreando o Atlântico, que foi sobre Belo Monte. É uma obra polêmica que causou muita devastação na região da floresta amazônica. Essa imagem hoje já não é mais assim, ela já foi inundada, já está operando, a Belo Monte já está operando. E apesar do desenvolvimento da construção de Belo Monte, né, que deveria trazer desenvolvimento para cidades que serviram de apoio para ela, como Altamira, o que a gente vê aqui embaixo é realmente a pobreza, a poluição, né, ou seja, a hidrelétrica não trouxe nenhum benefício para a cidade. Essa imagem também é bastante representativa, são os coqueiros da cidade de Sousa, considerado a melhor água de coco do Brasil, mas que infelizmente a cidade com a seca estava sorteando água. Então essa imagem maravilhosa dos coqueiros verdes, né, é uma exceção. Muita gente acha que eu estou voando na neve, né? Tem uma imagem que você fala, pô, que lugar bonito, a neve, mas isso aqui é a poluição do rio Tietê. Né? A gente vê a espuma, né, que se forma no rio Tietê e aí fica com esse cenário que aparentemente é bonito, mas você conhecendo sabe que isso aqui representa a poluição. Aqui é o maior desastre ambiental da história, né, foi o rompimento da barragem do Fundão, né, na região de Mariana, e aqui é o meu sobrevoo ali, nessa região. Né? Foi aqui que a barragem estourou, descendo com a lama de rejeitos de minério, né, essa lama que é representada aqui embaixo. Foi assim o momento mais emocionante de todas as expedições que eu já fiz, onde eu tive contato com pessoas que, como por exemplo, a minha amiga que teve a casa dela totalmente soterrada. Isso é um pouquinho do que você vai acompanhar aqui na exposição pelos ares, além, obviamente, de poder sentir a realidade de voar, ficar mais próximo da minha realidade, voando num simulador de realidade virtual, que é bem legal, você vai poder curtir bastante, vale muito a pena. É uma exposição emocionante, que vai te emocionar, que vai te cativar e, mais do que isso, vai fazer você refletir um pouquinho mais sobre a necessidade de a gente cuidar melhor do meio ambiente e dos nossos recursos naturais. Vale a pena e fica meu convite aqui para você. Cláudio Marinho é pioneiro na implementação da internet no Brasil, coordenador da implantação da Rede Cidadão que possibilitou a primeira Freenet da América Latina. Conheça um pouco da sua história. É inimaginável hoje para a geração
de 20, 30 anos. Era um modem de 2.4 kbps, kilobits por segundo, quando nenhuma casa hoje numa área urbana metropolitana como o Recife pode ver Netflix se não tiver 20, 30 megas, né? Naquela época você fazia uma conexão em 93 por modem, linha de escada, a rede cidadão que permitia esse acesso gratuito, e a Imprel era conectada por um link, aí um link por fios de cobre nos postes dos provedores da época locais, basicamente a Telp, a Embratel, para a Universidade Federal de Pernambuco, ITEP, e daí saía para o Rio de Janeiro. Esse era o início da Rede Nacional de Pesquisa. O acesso se dava e você tinha que ter base de dados em caracteres para oferecer como informação a esses que acessavam. O Gopher era um sistema de busca primitivo, mas que acessava uma base de dados, caracteres, e permitia, ao colocar uma palavra, fazer a busca por palavra naquelas bases de dados. As bases de dados eram acadêmicas, normalmente bibliotecas americanas ou europeias, que você fazia, eu fiz minha pesquisa de doutorado assim, você fazia uma pesquisa por desenvolvimento regional, pegava essa palavra e fazia uma pesquisa numa base de dados estruturada das bibliotecas e encontrava documentos. E era um processo curioso, eu fazia isso, eu quero esse livro, achava, ou um artigo, e mandava um e-mail para a Universidade Americana e eles mandavam um fax, passavam lá página por página e mandavam para mim. Então essa era... O que é que a gente fez? Transportou essa experiência que eu tinha na universidade para dentro da Imprel para o cidadão. Por exemplo, a pesquisa que a gente fazia, a prefeitura, em supermercados, pesquisa de preço de produtos. Então, semanalmente a gente fazia a coleta dos dados, criava uma base de dados estruturada e você fazia a pesquisa de preço. Eu quero fazer minha feira, minha cesta básica de tais, e é melhor no supermercado, tal supermercado qual. E a gente publicava isso. E começou a atrair atenção essa coisa. Mas, começa a entrar a interface gráfica, vai permitindo os designers, os programadores visuais fazerem intervenções bem mais atraentes. Então, nós criamos a logomarca da Rede Cidadão. Eu me lembro era uma época da promoção da Prefeitura do Recife, do Recife e tal, tinha um coquinho e tinha um GIF animado, já começavam a surgir os GIFs animados. Tinha essas coisas que começavam a atrair a atenção da meninada, da moçada e tal. E daqueles que começavam a perceber que ali tinha algo que poderia ser uma oportunidade de negócio. Como secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de 99 a 2006, eu coordenei essa política de criação de o que chama hoje um arranjo produtivo inovador, no lugar onde nasceu a cidade. Tínhamos 2 empresas de TI aqui no bairro, nós temos 300 empresas, instituições, outras, que criam 9 mil empregos. Isso, para mim, assim, completa o ciclo e ainda continuo, a minha empresa é aqui no Porto Digital, eu continuo mergulhado nesse ambiente inovador como consultor e me dá muita satisfação. Nós estamos num momento de encruzilhada, mais uma vez, um turning point, um lugar, um ponto em que a gente precisa ver em que direção vai. Olhando a experiência da gente no passado recente, os 25 anos da internet brasileira, eu recupero um momento que foi crucial para termos o que temos hoje, que foi a definição da governança da internet brasileira através do Comitê Gestor da Internet. E o que foi crucial naquele momento foi ter uma governança público-privada. Quer dizer, manter a característica que é genética na internet global, que é você não ter um dono. Você não tem um dono. Você vai conectando, você vai trazendo infraestrutura. E vem aos dias de hoje, com esse crescimento extraordinário e a demanda cada vez maior por banda de comunicação por conta dos vídeos e tal. Então estamos chegando no momento em que esse mundo da internet das coisas vai exigir uma política, vai exigir uma regulamentação. Então a preocupação nós precisamos de competência que tivemos no passado para criar essa governança. Esse é um grande desafio. Claro, o Marco Civil ele é quase que, vamos dizer assim,
ele corrobora o que foi feito na prática, levou à legislação o que nós conquistamos, ao sair criando a Rede Cidadão e outros que começaram a dar acesso à informação ao povo. Ele olha para trás, o Marco Civil. Nós estamos dizendo agora que eu olho muito para frente. A minha escola de formação de futuristas, né? Eu trabalho com cenários, um americano chama Peter Schwartz. Ele tem o livro, daí a citação que eu faço sempre, que chama Surpresas Inevitáveis. Por mais que você tente predizer o futuro, são tentativas vãs, né? A minha convicção é que, como é inevitável a surpresa, é melhor que estejamos juntos em interação. E o Porto Digital, com 9.000 pessoas nessa convivência intensiva, gente de todo lugar, nessas trocas do dia a dia, essas trocas permitem que nos preparemos para as surpresas. E aqui nós estamos criando a resiliência, a robustez nesses ambientes inovadores para nos prepararmos para as surpresas no seguinte sentido: opa, isso nos interessa. Foi o que fizemos naquele momento seminal da criação da internet brasileira aqui em Pernambuco. Nós agarramos aquilo que vinha passando como surpresa. Uma das mais emblemáticas vozes do jazz, a cantora norte-americana Billie Holiday, tem sua trajetória transformada no musical Amargo Fruto, a vida de Billie Holiday. O espetáculo está rodando o Brasil desde 2015. Good morning, honey, you old gloomy sun. Good morning, honey, taught me say goodbye last night. Começamos há 2 anos atrás. Eu fui convidada para fazer Billie Holiday há 40 dias da estreia. Na verdade, eu fui convidada para substituir uma outra atriz cantora. E foi um desafio, já seria um desafio se eu tivesse 2 meses para ensaiar. Eu não sou uma cantora de jazz, eu não conhecia a fundo o repertório da Billie. Eu sou uma cantora MPB, canto música brasileira mesmo. E tive que mergulhar, né, nesse mundo da Billie, também não só como cantora, como pessoa. Tive que mergulhar nas dores, nos amores, nas surras, nas violências que eram feitas naquela época a ela, e foi muito difícil. Hoje em dia eu faço com muito prazer, com muito mais segurança, mas quando eu estreiei foi bem difícil de eu conseguir chegar num lugar assim de entrega total, porque eu acho que o relaxamento, o estudo, o conhecimento da personagem te traz isso, né? Pegar a história dela, internalizar e eu tentar contar para quem está assistindo da melhor maneira possível e mais verdadeira. Como não cantava inglês, não sabia inglês, eu tive que ter uma professora que foi a Alma Thomas, que ela é uma nova-iorquina radicada aqui no Brasil, e ela faz tributos a Ella Fitzgerald, sabia as letras todas de cor e salteado, e ela, na verdade, foi muito importante assim na base, né, na estrutura musical assim para mim, e também como personagem da Billie, porque ela ia me dizendo cada palavra e cada intenção que a Billie dava, porque a Billie interpreta cada palavra de cada frase, cada vírgula, e na verdade cada deboche, cada dor, cada sátira que ela faz, assim, dá para perceber, assim, eu percebia essas nuances nas músicas dela. And wrong don't matter when you're with me, sweet. O timbre dela é muito particular, né? Muito difícil de tentar imitar a voz da Billie Holiday. E a minha voz, assim, eu tenho o timbre mais agudo que ela. Mais agudo não, sou mais aguda. Ela tinha a voz mais médio.
média aguda e a minha mais aguda. E eu deixei exatamente as músicas nos tons originais da Billie para poder me aproximar a ela. Não ela se aproximar a mim, porque eu não estou cantando nenhuma história da Lilian Valesca, assim, da Billie Holiday. Começa em uma época qualquer, assim, no meio da vida da Billie, ela num show. Aí eu paro e pergunto, vocês sabem quem eu sou? E começo a contar um pouco da vida dela, qual o nome dela de verdade, qual o nome dos pais. E daí vão entrando a minha avó, a minha camareira, que é a mesma personagem que faz, que é a Patrícia Costa, o meu pai, contando algumas coisas, assim, alguns detalhes da maldade da avó, com ela, com o pai. E depois a história tem uma volta com Billie adolescente. Horas tem narrativa e horas eu faço a Billie adolescente e vou contando a vida dela, vou falando da vida dela certas horas e vou fazendo a própria até a morte. A Billie Holiday foi uma resistente, né? Em 1939 ela quis gravar Strange Fruit, que a gravadora não quis que ela gravasse por causa da letra, que era uma letra que dizia o quê? O Strange Fruit é o estranho fruto, que era exatamente os negros açoitados, eram pendurados de cabeça para baixo e eles ficavam nessas árvores pendurados sangrando até morrer. Black bodies swinging in the southern breeze. E essa música é o relato de uma menina que, quando assistia isso, ela corria para tapar os parentes dela com areia, para os corvos não petiscarem, para os corvos não morderem os corpos. E essa gravadora que ela estava não quis embarcar com ela nessa. E ela foi para uma outra gravadora que a apoiou e ela gravou Strange Fruit. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!